Meus amados irmãos, vamos dar início ao culto de doutrina, não é? E eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus por esta rica oportunidade que Ele nos tem concedido nesta noite. E para nós é um privilégio estarmos na casa do Senhor para prestar o nosso culto racional ao nosso Deus e cantar louvores a Ele. Oremos. Eterno e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita graça e grande é a Tua misericórdia, ó Deus. Somos gratos a Ti, meu Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido, por este tão grande privilégio de estar na Tua casa de oração, para Te prestar o nosso culto nesta noite, ó Pai. Queremos Te rogar, ó Deus, a Ti, ó Deus, nesta hora, ó Deus, a Tua presença, ó Pai, aqui neste lugar, que o Senhor nos conceda deste privilégio de estar, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai, para Te prestar o nosso culto racional. Te agradeço pela vida de cada um dos Teus filhos, que já adentraram a essas portas, que chegaram aqui nesta noite com este propósito nos seus corações, de adorar o Teu nome, de cantar louvores para Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus da nossa salvação e só a Ti nós devemos prestar louvor e adoração. Rogamos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que estão nos seus lares nesta noite, ó Deus, participando deste culto, que o Senhor visite a cada um dos Teus filhos nesta hora, Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, visitando, ó Deus, estendendo a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um dos Teus filhos, principalmente aqueles que estão, ó Deus, impossibilitados de vir à Tua casa por conta da enfermidade. Deus, visita nesta hora, entra, meu Deus, com providência, meu Deus, ó Deus, na vida dos Teus filhos, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade. Deus, dá, Senhor, ó Deus, nesta noite o privilégio de estarmos compartilhando, ó Deus, nesta hora, ó Deus, de oração com os nossos amados ouvintes, aqueles que estão acompanhando, ó Deus, este culto, ó Deus, pela internet, Pai. Deus, toma a direção de tudo que iremos fazer aqui, seja exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Nós iremos louvar a Deus com o hino do Salmos e Hino 125, a vitória final. Do 125 do Salmos e Hino, vitória final. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, teu clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim
Meus amados irmãos, nós iremos neste momento abrir as nossas Bíblias. Vamos ler aqui o Salmo de número 15. Amém? Salmo de número 15. Cidadão dos céus. Diz assim a palavra do Senhor: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o reprobo, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo pela palavra que foi lida nesta noite, neste momento. E logo após nós vamos estar dando oportunidade aos irmãos para trazer também o seu louvor em adoração a Deus nesta noite. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai, que no mais altos céus habita, Deus de infinita graça, grande é a tua misericórdia, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela leitura da tua palavra, a qual acabamos de ler, Pai. Esta palavra, ó Deus, que é viva e também eficaz em nossas vidas. Esta palavra, meu Deus, que nos fortalece, que nos dá direção, meu Deus, para estarmos caminhando, ó Deus, na tua presença. Pai, nós te louvamos nesta hora, Pai, porque esta palavra, Senhor, como diz a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Pois tu és o Deus que tem nos sustentado com o braço forte, é o Senhor que tem nos colocado de pé a cada manhã, meu Deus, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Por isso nós te agradecemos nesta hora, mais uma vez, Senhor, por este momento de adoração ao teu nome, e aqui estamos para adorar, para exaltar e glorificar o teu nome, meu Pai. Ai, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, tu és o Senhor de nossas vidas, Pai. Tu és o Deus único, tu és verdadeiro, ó Pai. Além de ti não há outro no qual nós devemos buscar e adorar, pois só o Senhor é digno de honra, de louvor e de toda adoração. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos estar dando a oportunidade. Não sei se o pastor Enoque quer trazer também um louvor nesta noite. Não? Então vamos dar a oportunidade à filha do pastor, Dona Larissa, para trazer louvor nesta noite, participando desta liturgia, em nome de Jesus.
Oi, som. Só da igreja com a paz do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer.
Glória a Deus, louvado e exaltado o seu santo e excelso nome. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor, adorando o seu nome, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Nele que nós devemos esperar e confiar. O salmista aqui, no Salmo 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei ao seu nome. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Glória a Deus, louvado e exaltado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos louvar a Deus com um hino. Enquanto nós estamos louvando, o nosso irmão diácono Elismar vai estar fazendo o recolhimento dos dízimos e das ofertas nesta noite. Vou louvar o de número 32. Nosso salmozinho. A ti, ó Deus, Altíssimo Senhor, ó Santo Pai, Supremo Benfeitor, teus filhos têm alegres dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, a graça, a ponte, a verdade, a luz, por teu amor mostrado sob a cruz. Aleluia, aleluia. A ti, divino e eterno instruidor de nossas almas, santificador, nosso advogado, bom consolador. Aleluia, aleluia. Ó Deus Trino, vem nos receber, e sobre nós estende o teu poder. As nossas almas vem aqui reger. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nosso irmão Elismar está com a oportunidade para agradecer ao Senhor as ofertas e os dízimos que foram recolhidos nesta noite para a manutenção da casa do Senhor. Está orando, agradecendo a Deus pela oferta no qual foi levantada para a manutenção da sua casa. Oramos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, te rendemos graça, Pai querido, por esse momento maravilhoso em que estamos na tua doce presença, Pai querido, agradecendo ao Senhor Deus pela salvação, ó Senhor Deus, por esse momento ímpar, tão importante, ó Senhor Deus, que tu nos concede por estarmos na tua presença, para agradecermos, louvarmos, bendizermos o teu santo nome, e como oferta viva, Senhor Deus, nos apresentar diante do teu altar. Nós queremos te ser grato, ó Pai querido, e nesse momento eu te peço de forma toda especial, venha abençoar cada vida que aqui adentraram. O teu servo, o pastor Claudinei, no qual está, ó Senhor Deus, com a responsabilidade de transmitir a tua palavra, e a oferta, o qual foi levantada para a manutenção da tua casa. São essas minhas petições que eu te faço em nome de Jesus.
Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos felizes em estar na casa do Senhor para adorar aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Louvamos a Deus o privilégio que temos, né? Mesmo em meio a toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando para vir à casa de Deus, mas nós somos privilegiados por estarmos na presença do Senhor e poder adorar aquele que é merecedor de honra e glória. E os amados irmãos que não podem, mas estão em casa acompanhando essa transmissão, que você possa também estar em espírito de louvor e adoração ao Senhor. Queridos, eu queria ler com os irmãos no livro de Lucas, o capítulo 5, uma passagem bíblica para o nosso elevo espiritual e para que nós possamos estar assim nos alegrando diante da presença do Senhor no dia de hoje. Lucas, o capítulo 5, do versículo 2 ao versículo de número 11. Vamos estar lendo essa passagem bíblica. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus, os que estão aqui. E você que está em casa, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco essa leitura, para que você possa, junto conosco, estar se alegrando diante do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Deus, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que foi lida, Jesus, pelo momento que temos na tua casa de oração, para compartilhar com os teus filhos essa palavra, Senhor, e estarmos aprendendo um pouquinho mais de ti, nos alimentando da mesma. Ser com os teus filhos que estão aqui, ser com aqueles que estão em casa, ser com os teus servos que hoje estão aniversariando, o nosso irmão evangelista, o nosso irmão Eros, que tu possa abençoá-los poderosamente, Senhor, dando ricas bênçãos. Nós te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem sentar. Amados irmãos, nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor e pelo privilégio que temos quando lemos a mesma, né? Pois dela nós tiramos lições preciosas para a nossa vida, principalmente para esses momentos difíceis, os quais nós estamos enfrentando, né? Que não é o primeiro e nem será o último, né? A Bíblia diz que enquanto estivermos aqui no mundo, nós estamos suscetíveis a passar por tribulações, por problema, enfrentar dificuldade, umas menores e outras maiores, né? Agora, o importante quando nós olhamos à luz da palavra de Deus são as nossas reações diante das dificuldades que nós enfrentamos, como essa passagem bíblica aqui, onde os discípulos estavam pescando e nada tinham pego, mas Jesus realizou um milagre ali, dando uma grande lições para ele. E é interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus e essa passagem bíblica, nós vemos aqui que esses discípulos que estavam pescando, tanto ele como Pedro, Tiago e João, eram pescadores talentosos e experientes, né? Conheciam todas as estratégias para a pesca, não era nenhum amador, né?
Como uma vez que eu, viajando para São Paulo, tentei pescar e não conseguia pegar nada, né? Porque não tinha experiência e o peixe geralmente levava a sua isca toda vez, né? Você jogava, o peixe comia, agradecia e ia embora. E você não conseguia pegar absolutamente nada. Mas um pescador experiente, aquele que entende da sua profissão, ele sabe a hora certa, o momento exato, onde tem o peixe ou não, né? Então esses homens, eles eram experientes nessa área. Era tanto que isso era a profissão deles, né? Era a fonte de renda do seu sustento, da sua família, né? Daqueles que estavam ali. Mas nós vemos que nesse momento aqui que Jesus relata, eles estavam trabalhando e passaram a noite toda pescando. E como eu lá, né? Não pegaram absolutamente nada, né? Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, principalmente quem trabalha com pesca, né? O mar hoje não estava para peixe, né? Peixe hoje levou vantagem, né? A gente imagina que esses cidadãos aqui, eles já tinham esgotado suas forças naquele empenho de realizar aquele trabalho, né? Utilizaram todas as estratégias possíveis que estavam ao seu conhecimento sobre a pesca, mas o resultado continuou sendo o mesmo, um desastre, né? Uma frustração. Imagine você passar a noite todinha pescando e quando voltar, você não pegou absolutamente nada, né? Os familiares todos naquela expectativa, né? Eita, a peixada de hoje, a caldeirada não tem, porque o peixe faltou, né? Queridos, essa frustração, ela muitas vezes quer bater ao nosso coração. Quantas vezes nós que vivemos neste século, né? Não na época em que essa passagem foi escrita, né? Ao longo de um período de trabalho, muitas vezes quando você volta, você não vê o resultado, né? Parece que está zero. Eu vejo muitas vezes pessoas reclamando, até quando vão dar uma entrevista na televisão, né? Não tem dinheiro para comprar o leite do filho, para pagar a conta de luz, para pagar as despesas da casa, né? Porque infelizmente essa pandemia parou muita coisa, parou quase tudo, né? Só teve uma coisa que a pandemia não parou, foi as nossas dívidas. Eu não sei se com você foi assim, né? Mas eles colocavam lá, hashtag fica em casa, pare tudo. Eu devia parar também de vir as contas, né? Conta d'água, conta de luz, o correio não entregar mais nenhuma dívida, o cartão de crédito zerar, mas as dívidas continuaram, né? As despesas, elas continuaram. E muitas vezes, diante dessas dificuldades e problemas, o que é que quer bater o nosso coração? A frustração, a ansiedade, a dificuldade. Muitas vezes nós ficamos temerosos, né? Mas é interessante que diante dos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos aprender com a palavra do Senhor, podemos aprender com Cristo e com as próprias dificuldades, né? Que advêm sobre nossa vida. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele já dizia que toda provação, toda dificuldade, todo problema que nós enfrentamos, ele é pedagógico. Ele tem um ensino para a nossa vida e para o nosso coração. Então vamos dar uma olhada para esse texto de uma forma bem simples e rápida, para nós entendermos a palavra de Deus e vermos a diferença de atitude de cada uma dessas pessoas que estavam aqui nessa cena. Primeiro vamos ver a atitude dos pescadores, né? Em relação a tudo isso que eles estavam vivenciando naquele momento, um fracasso, né? Quando você vai para o versículo 2, você encontra a seguinte citação: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam a rede, né? Ou seja, a primeira atitude deles foi descer do barco, foi abandonar, né, ou sair daquele barquinho que estava servindo ali para a pesca naquele exato momento. Queridos, se a gente for trazer isso para a ótica espiritual, nós poderíamos dizer que essa atitude, muitas vezes, de descer do barco, seria alguém sair do centro da vontade de Deus, desistir muitas vezes da sua caminhada, né? E nós sabemos que quantas pessoas na atualidade já têm feito isso, né? Diante das dificuldades que elas estão enfrentando, dos problemas que elas estão muitas vezes aí não vislumbrando a saída,
muitas vezes parece que a melhor saída seria abandonar tudo, desistir de todas as coisas. Mas nós sabemos, irmãos, que o melhor lugar para o cristão estar é onde? No centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, independente da circunstância que esteja ali rodeando, né? Então, descer do barco muitas vezes significa sair da direção de Deus, significa muitas vezes querer abandonar tudo, né? O desespero bate no coração, mas nós não podemos fazer absolutamente isso, né? E vimos que eles não apenas desceram do barco, mas passaram agora a lavar as suas redes. E aquela atitude demonstrava que eles não tinham uma expectativa de usar ela o mais rápido possível, né? Vamos lavar, encostar lá primeiro, porque por conta do mar, a água salgada, né? Você não pode guardá-la assim, você tem que passar por uma lavagem para deixar ela lá intacta para ser utilizada da próxima vez. E amados, muitas vezes diante das tribulações que estamos passando e do desânimo que nós estamos enfrentando, muitas vezes nós queremos deixar os nossos talentos de lado e não colocar ele à disposição da obra do Senhor. Porque as redes eram um instrumento que eles tinham para realizar o seu trabalho e assim ter sucesso. E quais são os instrumentos que nós temos para realizar a vontade de Deus, para adorar esse Deus Todo-Poderoso? A sua palavra, os nossos talentos, aquilo que temos à disposição da nossa vida para colocar no reino do Senhor e assim a obra de Deus ela ser realizada. Amém? Desistir nós não podemos. Teve um dia desse conversando com um irmão e ele perguntava assim: olha, o que é que o senhor acha dessa coisa de desistir? Eu digo, olha, desistir não pode estar no nosso vocabulário, né? Ele faz parte lá do dicionário Aurélio, mas a gente não pode colocar isso em nossa vida. A gente não pode desistir nunca. O que é que a palavra de Deus fala? Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da justiça, a coroa da vida. Nós temos que permanecer nessa caminhada, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e nunca tomar uma atitude como essa desses pescadores, diante da dificuldade, desistir da caminhada. Amém? Se eu e você estamos aqui, é porque não paramos, é porque não desistimos. Será que nós não enfrentamos problemas? Sim. Cada um de nós estamos enfrentando a nossa dificuldade e os problemas que muitas vezes são sérios, mas nós colocamos a nossa fé em Cristo, não paramos e avançamos sempre para a honra e a glória do Senhor. Amém? Agora, a atitude desses homens foi de desistir. Não tivemos resultado, não tivemos trabalho, vamos parar tudo. Mas qual foi a atitude de Jesus naquele momento? Veja o versículo 2. Ele diz assim: e viu 2 barcos. O que é que Jesus estava fazendo? Observando aquele cidadão, olhando para aqueles homens que estavam ali muitas vezes ofuscados pelas dificuldades, pelos problemas que eles estavam enfrentando, mas Jesus estava vendo. Eu faço uma pergunta, irmão: será que Cristo ou Jesus não está vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando? É uma pergunta retórica e que a resposta ela é óbvia, né? Claro que Jesus está contemplando lá do céu, tudo ele vê. A própria palavra de Deus fala que antes que alguma palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar, o que é que eu vou dizer. Quando você vai orar, quando você vai adorar o Senhor, o nosso Deus ele tem um conhecimento tremendo. Mas é importante a gente observar isso, porque nós vemos que Jesus aqui ele estava preocupado com aquele cidadão, do mesmo modo que ele também se preocupa com cada um de nós. Nada fica oculto ao olhar de Cristo. Ele conhece tudo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe aquilo que se passa conosco. Ele observou os pescadores, ele enxergou o problema. Mas só que Jesus não viu apenas o problema como eles estavam vislumbrando. Além do problema, Jesus também contemplava e via o que? A solução, a saída para aquele problema. É assim, irmão,
Jesus muitas vezes ele nos observa no nosso dia a dia, a cada passo, como nós falamos, como nós agimos, como nós levantamos, como nós nos deitamos, né? É por isso que a palavra de Deus fala que Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar e o nosso deitar. E é por isso que nós glorificamos ao Senhor, porque Ele nos conhece de forma plena, e Ele conhecia aqueles homens que estavam ali, e é por isso que Jesus podia ir ao encontro deles e socorrer no momento certo. Agora, irmãos, é interessante que o mestre ele não ficou apenas observando, mas Jesus ele vai ao encontro dele. Jesus vai ao encontro daqueles homens. Olha quando ele diz assim: e havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha o versículo 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando os ensinava do barco as multidões. Jesus entrou aonde? No barco. Jesus não deixou ele sozinho, mas ele se aproxima. A grande razão deles não ter fracassado foi o fato de Cristo estar lá, não apenas observando, mas estando com eles no centro da situação, né? Compartilhando aquele momento que eles estavam ali vivenciando. E quando foi, irmão, que Jesus ele nos abandonou? Nunca. Nunca ele nos abandona. Constantemente ele está no barquinho da nossa vida. Amém? Eu me lembro num hino, foi da minha época, não sei se foi da época de Enoque. Enoque é mais novo do que eu, né? Ele já está dizendo que não foi da época dele, não. Mas dizia assim: com Cristo no barco, tudo vai. Olha aí, muita gente disse. Então, está vendo? Não só sou eu, não. Muita gente conhece. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Vai muito bem, vai muito bem. É verdade. Porque se Cristo está no nosso barco, Ele é o quê? O nosso pastor. Ele é que conduz a nossa vida. Ele é que nos orienta. As decisões agora não são nossas, mas são do mestre, né? Agora, muitas vezes nós ficamos atemorizados, porque olhamos para o mestre e a gente diz assim: mestre, acorda, o senhor está dormindo, né? Mas ele está ali presente, e na hora certa, no momento certo, a solução e a saída para as nossas dificuldades, ela vem. Amém? Então, agora, para Jesus entrar no meu barco, o que é preciso? É preciso que eu autorize, é preciso que eu deixe entrar. O que é que ele diz? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele. Eu acho que esse microfone quer falhar. Deixa eu trocar aqui um pouquinho, viu? Está dando uns estralos, né? Eu entrarei e estarei com ele, né? Ele não entra a pulso, ele não entra a força, mas ele está aí batendo ao teu coração, querendo entrar para ser o Senhor da sua vida. Agora, para isso você tem que abrir, e o Espírito Santo do Senhor vai fazer morada em teu coração. É por isso, irmão, que nós temos que convidá-lo a estar no barco da nossa vida. Temos que convidá-lo a estar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, deixar ele entrar e fazer tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? É convidar ele para estar no centro da nossa vida. A vontade do Senhor está prevalecendo na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos, e você vai ver que tudo irá mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmão, a outra atitude do mestre foi que logo após, ao entrar naquele barco, afastar um pouquinho, ele passa a ensinar a quem? As multidões. Ele passa a ensinar aqueles que estavam ali, né? Antes de Jesus resolver o problema material desses homens, qual era o problema material deles? A fome, o sustento diário, o alimento que teria que levar para as famílias. Mas antes de Jesus resolver essa dificuldade, a primeira coisa que Jesus foi tratar foi com o lado espiritual. Jesus estava ensinando e pregando a quem? As multidões. Estava anunciando as boas novas do Evangelho. Porque o pão espiritual
esse é que deve chegar primeiramente em nossas vidas. Muitas vezes, quando Jesus entra em nossas vidas, o que é que nós queremos? Que de imediato todos os problemas terrenos eles sejam resolvidos, e nos esquecemos que o primordial é a nossa vida espiritual com Deus. Você lembra que quando Jesus estava aqui e ele ia fazer algum milagre, a preocupação dele geralmente era essa? Qualquer um que ele ia curar, muitas vezes, um paralítico, um cego, alguém que ele ia realizar um grande milagre ali, uma grande obra, ele sempre dizia: filhinho, perdoados estão os teus pecados, né? Ele perdoava os pecados, ele curava aquele cidadão espiritualmente, ele trazia salvação para aquela vida, porque a bênção material, a cura muitas vezes física, irmão, ela é temporária. Um dia tudo isso aqui vai passar. Quem é que não lembra na passagem bíblica daqueles 10 leprosos que vem Jesus cura? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E aquele que voltou, ele recebeu a bênção ainda maior, porque quando ele volta, Jesus olha para ele e diz: filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Você não foi só apenas regenerado fisicamente, mas o teu espírito agora é uma nova criação, é uma nova criatura para o louvor e glória do seu nome. Amém? Então, quando Jesus entra no barco, não espere apenas bênçãos materiais. É interessante que às vezes nós cometemos esse erro, irmão, de querer medir as bênçãos de Deus na vida de alguém pelas bênçãos materiais que ele recebe, né? A pessoa passa a ter um emprego maior, ganhar melhor, aí alguém diz assim: eita, Deus está abençoando ele, né? Comprou um carro, olha como Deus está abençoando fulano, agora está com uma casa nova, né? Mas o outro que ficou desempregado, às vezes está passando por um grande problema, muitas vezes alguém olha e diz: meu Deus, que tribulação é essa? E às vezes quer fazer feito os amigos de Jó fizeram, né? Será que tu não cometeu algum pecado não contra Deus e Deus está te punindo, né? Olha para aí. Não, nós não podemos medir bênçãos de Deus pelo lado material, mas sim aquele que coloca um coração em Deus, uma nova criatura para o louvor e glória do seu nome, demonstrando aí os frutos do Espírito, onde ele prega a palavra de Deus e anuncia as boas novas do Evangelho. Amém? Então veja a atitude do mestre. Ele viu a situação daqueles homens, ele entrou no barco com eles, agora ele passa a ensinar, e não só bênçãos materiais elas estão vindo, mas também a bênção espiritual. E para isso precisamos de estar diante do Senhor com paciência, para Ele atender o nosso clamor. Agora, queridos, é interessante que Jesus ele se dirige àqueles homens e ele passa a dar algumas ordens para ele. E veja que eles obedecem a ordem imediatamente, eles não questionam a ordem do mestre. A primeira está no versículo 4. Veja o que é que Jesus diz para eles. Quando acabou de falar, ensinar as multidões e aos discípulos, Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus disse: olha, vamos para o alto mar, vamos para o outro lado, vamos adentrar o mar novamente. Será que Jesus poderia realizar um milagre ali naquele momento? Poderia. Jesus poderia dar uma ordem e o peixe vir à beira da praia até onde aqueles homens estavam ali. Mas Jesus queria ter uma intimidade maior com aqueles homens, um relacionamento maior com eles. Vamos nos afastar dessa multidão. Eu tenho algo para fazer ao teu coração. E afastar-se aqui, irmãos, muitas vezes nos lembra que o nosso relacionamento com Deus, ele é fundamental. Ele é algo que é imprescindível. Estar na casa do Senhor é bom, é muito bom, mas ter um relacionamento íntimo com Deus, isso é fundamental para a nossa vida. Muitas vezes quando nós nos afastamos, fechamos a porta do nosso quarto, oramos ao nosso Pai secreto, elevamos o nosso pensamento a Deus, colocamos nossas dificuldades ali diante do altar,
Isso vai nos ensinando que esse relacionamento com Deus é um tempo preciosíssimo de experiência que temos com Ele, e vamos aprendendo, e o milagre do Senhor é realizado em nossa vida, e a partir daí passamos a ter essas experiências profundas com o Senhor nosso Deus. Vamos nos afastar. Eu quero ter esse relacionamento contigo. A outra ordem que ele deu foi: ora, lançai as vossas redes ao mar. É interessante que o discípulo ali poderia contestar, né? Senhor, nós somos exímios pescadores, temos experiência, passamos a noite toda pescando, já lançamos a rede no melhor local que podia, e o Senhor agora manda nos retornar. E, irmãos, quando a gente olha a passagem bíblica, parece fácil, né? É como se aquele retorno fosse, mas imagine colocar o barco de novo, na direção de contra o vento, né? Remar até que pudesse chegar lá, levar o barquinho novamente, esticar aquela rede, porque aquilo dá um trabalho tremendo. Mas eles não questionaram isso, né? Eles poderiam dizer assim: mestre, a tua experiência é com carpintaria, né? Já que Jesus era filho do carpinteiro, né? A experiência de pescador é nossa. Mas eles não questionaram isso. Eles apenas atenderam a ordem do Senhor. Queridos, e quando não questionamos o mestre, apenas atendemos a sua ordem, aí nós vemos que a palavra dele se cumpre na íntegra em nossa vida. Você pode ter o controle sobre o barco, sobre a rede, mas quem tem o poder sobre o mar, sobre os peixes, sobre todas as coisas, é o Senhor Todo-Poderoso, amém? É Ele que nos manda. Então, se Ele manda, não vá desobedecer não, atenda à vontade de Deus, faça a vontade, e você vai ver que as bênçãos do Senhor chegará sobre a tua vida. É isso que Pedro disse. Veja o que é que Simão respondeu no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas eu vou voltar e vou lançar a rede, mas vou fazer isso sob a tua palavra. Eu vou fazer isso porque tu estás mandando, tu estás ordenando. E o que é que nós aprendemos aqui? Quando Deus manda, Ele se responsabiliza, amém? Se é Deus que manda, não tenha medo não, pode ir. Agora tenha convicção que foi Ele que mandou, viu? Porque se não foi Ele que mandou, aí é complicado, né? É complicado. Lá no seminário, às vezes, quando a gente ia estudar teologia pastoral, e às vezes o pastor Ivanildo e outros que davam a matéria naquele momento lá, aí dizia assim: irmão, fale sobre o seu chamado, né? E às vezes ele, até brincando com os alunos, ele disse: será que o teu foi um chamado mesmo ou foi um psil? Olha, porque se foi um psil, tu vai, mas no meio do caminho tu desiste, não vai aguentar não é? Porque você tem que realmente ter convicção que Deus chamou, Deus enviou. Hoje o nosso missionário está lá em Manaus, né? O Daniel, né? E eu me lembro que várias vezes eu disse isso a ele, né? Olha, pastor, eu quero ir pregar lá nos Ribeirinhos. Daniel, tem certeza? Deus falou contigo mesmo no teu coração? Porque a dificuldade vai ser muita. Quantas notícias nós temos de pessoas que foram, né? Até participar do projeto, chegou lá, tiveram problemas até psicológicos, tiveram que voltar, não é? Porque você tem que ter convicção. Se é sobre o teu chamado, como disse Pedro, pela tua palavra eu voltarei e lançarei a rede. Amém? E eles fizeram isso. E quando você faz isso, as bênçãos do Senhor vêm sobre nossa vida, irmão. E o milagre foi tão grande que as bênçãos atingiu ele, a família, os companheiros que estavam ali, porque disseram: vem aqui, corre e ajuda-nos, porque para puxar a rede vamos precisar de muita gente. E é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida, irmãos. Deus opera grandes milagres. E quando Ele opera, nós temos que estar atento à voz do Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para a circunstância, mas olhe para o agir de Deus. E a Bíblia fala: agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? Deus abençoe tua vida. Deus abençoe os irmãos que estão conosco, que não puderam vir, mas estão acompanhando. Nós estamos fazendo nossos cultos num horário um pouco reduzido. Lembrando aos irmãos que teremos culto
Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. O pastor Enoque, que tem a responsabilidade da próxima EBD, domingo, né? Acredito que ele está folgando. Então ele estará conosco aqui, transmitindo a palavra do Senhor. E à noite, o nosso culto missionário, onde estaremos também aqui cultuando a Deus e louvando ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar e encerrarmos nossas atividades. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento aqui na tua casa de oração, onde podemos compartilhar a tua palavra. Ó Deus querido, que essa palavra ela possa ficar gravada em nossos corações. Sê com os teus filhos, aqueles que estão aqui, levam-os em paz aos seus lares. Aqueles que estão nos seus lares, que tu continue abençoando poderosamente. E tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.